Galera, a gente vai ler um texto que, assim, sempre me tocou muito e eu acho que pode tocar no seu coração também. É um texto completamente lindo e a gente vai ler só um versículo. E eu gostaria que você lesse comigo aí, beleza? Mateus 13:44. Diz assim a palavra de Deus: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Eu vou reler essa parte, beleza? Só um versículo, então eu vou reler. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Cara, esse trecho é muito maneiro, porque Jesus ele vai tentar traduzir o que seja o reino dos céus, e ele faz isso com expressões que são chamadas de parábolas. O que são parábolas? São semelhanças de relações. Então ele estabelece uma relação, e essa relação se aplica à nossa vida em outra relação, em outra situação. É como se essa história pudesse se aplicar à nossa história. E há uma semelhança nessas relações do cara que acha um tesouro e da gente que encontra alguma coisa. No caso, ele diz que é o reino dos céus. O que é maneiro nessa parábola é que Jesus começa assim, o reino dos céus. O que deve significar o reino dos céus? Cara, é naquilo que Deus reina, naquilo que os céus reinam. E o texto diz assim, que o reino dos céus é como? Jesus está tentando definir para os homens que não conhecem o reino dos céus, o que seja o reino dos céus. Ele fala isso para pessoas também que já conhecem o reino dos céus. Se você parar para pensar, ele está falando essas parábolas aqui para os seus discípulos, mas também para aqueles que não conhecem nada desse reino. Ele está tentando explicar para essas pessoas. Qual lição que a gente tira disso? Que a gente, como discípulo, deve ouvir essa parábola, e quem de repente nunca ouviu nada de Jesus tem que ouvir também. Ele diz que é como, e esse como é uma comparação que ele vai fazer. Aí ele diz assim, que é como um tesouro escondido num campo. O que é maneiro, o que eu acho nesse trechinho, é que assim, não é como um cara que acha um tesouro, é como um tesouro escondido no campo. O que é o tesouro escondido no campo? É o reino dos céus, entende? O principal desse negócio é o reino dos céus. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Esse certo homem pode ser qualquer pessoa, pode ser eu ou você, de repente. Quando a gente encontra esse reino dos céus, a gente encontra um tesouro muito valioso. E aí diz o texto que esse cara, cheio de alegria, vende tudo que ele tem para comprar aquele tesouro, beleza? Quando eu brincava desse negócio aí de botão e tudo mais, chegou um dia que eu fiz um propósito na minha vida assim. Eu percebi que eu gastei tanto tempo com esse hobby, eu ia chamar de inutilidade, perdi tanto tempo com esse negócio. Aí eu pensei assim, poxa cara, eu podia ter dedicado tanto tempo da minha vida a algo mais útil do que colecionar aquele negócio. E aí um dia eu fiz um propósito assim, poxa, eu vou pegar esse negócio e vou vender. E aí vou pegar o dinheiro e vou investir no reino de Deus. E aí eu fiz esse propósito. No dia seguinte, eu estava no banheiro da minha casa. Às vezes eu uso o celular no banheiro, não sei se alguém faz isso também. Deve ser um tipo de vício, né? Então eu sentado lá no banheiro, você já imagina, e eu mexendo no celular. No dia seguinte ao propósito que eu falei assim, Deus, eu perdi tempo com esse negócio e eu queria dedicar isso para você. Aí eu abro minhas conversas lá do WhatsApp, tinha um recado de um amigo meu, ele falando assim, poxa Clóvis, você tem 2 botões assim, assim, assado? Os botões têm nome de jogador de futebol, Forlan, um deles era Forlan, para você ter ideia. Quem não sabe quem é Forlan, nem ligou para essa história.
Então, ele falou assim, poxa, eu tô a fim de comprar 2 dos seus botões. Esse cara me falou no dia seguinte ao propósito que eu fiz, sem eu ter falado do propósito para ninguém. Aí eu pensei, pô, cara, essa parada é uma parada de Deus mesmo. Aí eu falei assim para ele, olha, eu tô a fim... E ele veio perguntando, cheio de dedo, acreditando que eu não ia vender de jeito nenhum, porque aquilo tinha importância para mim, né? Aí eu falei assim para ele, cara, eu vou te vender não só esses, mas eu vou te dar todo o time que eu tenho para você negociar. O meu time era tipo o Barcelona. Era como se você pegasse o Barcelona e pusesse no mercado agora. Todo mundo, né? Manchester, todo mundo querendo comprar o Barcelona. Então, assim, eu falei, cara, eu vou te dar o meu time, e ele tem muitos contatos nesse meio de botões. É um grupo que tem, no máximo, sei lá, 20 pessoas no planeta Terra, não é isso? Contando comigo e com o Fabrício. Então, aí ele falou, não, eu vou falar com os meus contatos e vou tentar vender essa parada para você. Cara, aí eu fiz um propósito com Deus assim, eu falei, poxa Deus, eu gostaria de conseguir R$2.000 com esse negócio. Olha o que é perda de tempo. Eu gostaria que você fizesse assim, na hora que eu falasse R$2.000, né? Então, eu gostaria de conseguir R$2.000 com esse negócio. Pô, valeu. E aí eu vou dedicar isso para a sua obra. Você acredita que eu consegui, no meio daquilo tudo, com esse amigo, esse cara é um cara muito honesto, muito maneiro, eu consegui R$2.500 com esses botões vendidos. Aí eu comecei a investir nas paradas do reino. Aí meus botões viraram 1 metro quadrado aqui da igreja. Sabe qual metro quadrado que eu comprei? Esse daqui, ó. Eu que escolho, não é isso? O metro quadrado é meu. Eu quero esse metro quadrado aqui do púlpito. Só esse. 1 metro quadrado aqui é meu, dos botões que eu comprei. É do reino de Deus agora, né? Aí esses botões viraram 2 retiros e 30 bíblias. Um time de botão. Virou 1 metro quadrado, 2 retiros e 30 bíblias. Poxa, cara, quando a gente se depara com o reino de Deus, não há nada mais valioso do que o reino de Deus, né? Tem um cara chamado Francis Chan, e esse cara é um pastor, né? Ele até é conhecido. Ele diz que ele morava numa casa, eu dei um exemplo tosco, né, da minha vida, assim, do time de botão. Ele diz que ele morava numa casa, num livro chamado Louco Amor. Recomendo essa leitura, assim, para todo mundo que quiser. Francis Chan, Louco Amor, tudo bem? Ele diz que ele morava numa casa, aí ele resolve fazer o seguinte, vender a casa que ele tem, comprar uma casa menor do que a que ele tinha, e pegar esse dinheiro que sobrou e investir no reino de Deus. E ele faz isso. Ele falou que quando ele faz isso, várias pessoas vão para ele e dizem assim, cara, você é maluco de fazer isso. Você está colocando em risco o futuro da sua família. Ele diz que ele tem filho, né? Então, você está colocando em risco o futuro da sua família. Como é que você faz uma loucura desse tipo? E ele vai e faz. E ele, assim, dá esse testemunho também para encorajar a gente. Há vários textos na Bíblia que falam de pessoas que venderam coisas ou que doaram coisas. O grande lance é que a gente nunca aplica isso necessariamente à nossa vida. Por exemplo, tem aquele texto do jovem rico. Vocês conhecem esse texto? Que o jovem rico chega para Jesus e fala assim, e aí, o que eu posso fazer, né, para agradar a Deus? Aí Jesus fala assim, segue os mandamentos. Aí Jesus começa a falar alguns mandamentos para aquele cara. Aí ele diz assim, mas isso tudo eu faço. Aí Jesus fala assim, se você quer então ser perfeito, vai, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, depois vem e me segue. Aí você vai ter um tesouro no céu. Esse cara, por ter muita riqueza, ele fica triste com aquela situação e vai embora. Quando a gente faz uma explicação desse texto, e talvez você já tenha ouvido alguém pregar sobre esse texto, geralmente assim, a interpretação do texto é tão bem feita, que te mostra que Jesus não exige isso de todas as pessoas, e realmente não. Mas Jesus exigiu isso daquele cara. A minha pergunta é, assim, ainda que a exegese livre as minhas costas
desse fardo? Poxa, se Jesus me pedisse isso, será se eu teria a mesma resposta daquele jovem? De triste, abaixar a cabeça e ir embora? Uma pergunta para você: se Jesus te pedisse para você pegar tudo que você tem, vender e dar aos pobres e depois seguir a Ele, você faria isso? Tem um cara que diz que toda parábola, a gente leu uma parábola, beleza? Que todo milagre é uma parábola real, da vida real. Um milagre que acontece. Tem um milagre relatado na Bíblia que é muito maneiro, que é de Zaqueu. Não tem aquela música? Como Zaqueu, eu posso subir. Não vou parar, né? Aí, cara, Zaqueu é aquele cara que é um cobrador de impostos. Aí ele sobe numa árvore, baixinho igual a mim. Sobe numa árvore para enxergar Jesus passando. Jesus olha para um cara em cima da árvore e fala assim: Zaqueu, vou jantar na sua casa hoje. E ele se sente totalmente honrado e ele dá um banquete para Jesus e seus amigos. E aí, quando Jesus está na casa de Zaqueu, Jesus não pede nada para ele. Ele diz assim: Senhor, hoje eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se eu peguei alguma coisa de alguém, porque ele cobrava imposto, né? Se eu extorquei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando isso acontece na vida daquele homem, cara, é uma parábola real. É um milagre que aconteceu na vida daquele homem, percebe? A gente acha às vezes que milagre é só o paralítico andar, milagre é andar sobre as águas, milagre é fazer o vento cessar. Cara, milagre é fazer alguém que não, tirar o dinheiro do bolso e dar também. Milagre é fazer alguém querer dividir alguma coisa com os pobres. Isso é milagre, cara, isso também é milagre, né? O homem que disse, né, que todo milagre é uma parábola real, ele viveu uma situação assim. Ele era um jovem, assim, relativamente pobre, e aí ele resolveu fazer medicina. Tem alguém aqui que quer fazer medicina? Medicina? Levanta a mão aí, que eu sei. Aí, beleza, algumas pessoas. Valeu por ter levantado a mão. Então, esse cara resolveu fazer medicina e ele era um aluno simplesmente brilhante. Ele consegue passar para a faculdade de medicina lá, do país dele, o cara é do país de Gales. E ele se forma como um médico assim muito novinho, se eu não me engano, com 21 anos ele era médico formado. E aí ele continua estudando bastante, se torna um especialista, e ele se torna simplesmente médico da família real inglesa. Beleza? Um dia, esse evangelho toca no coração desse cara de tal modo que ele diz assim: poxa, eu vou largar minha profissão, vou largar a medicina, vou largar esse emprego que eu tenho de ser médico da família real e vou viver só pregando o evangelho. O nome desse cara é Martin Lloyd Jones. Esse cara viveu exatamente essa parábola aqui. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então, cheio de alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. A grande questão aqui, uma questão bastante importante, é que esse cara faz isso cheio de alegria. Entende? Se desfazer de algo te traz tristeza, isso ainda não é o reino dos céus na sua vida. Quando o reino dos céus chega para a gente se desfaz de qualquer coisa, como foi pregado aqui no sábado, na semana passada. Cara, há um preço para seguir, né, esse evangelho. A cruz, né, e a salvação são de graça, mas o discipulado tem um preço, e o preço do discipulado é tudo. É isso que Jesus está falando. Ele pega tudo que ele tem, mas ele pega tudo que ele tem com alegria. O que você tem? Poxa, eu não sei exatamente o que você tem, mas de repente você tem, além de dinheiro, algum dinheiro, ou talvez você seja, duro como eu era naquela época lá, né, que eu encontrei R$10 na UERJ, mas assim, você tem de repente uma reputação entre os seus amigos e na sua escola, e que talvez você não queira abrir mão.
Poxa, talvez você tenha um namoro que esteja te fazendo mal, que esteja te fazendo pecar, por exemplo, e que você não queira abrir mão. Talvez você, assim, tenha sonhos na sua vida também, que não são os planos de Deus para a sua vida, e você não quer abrir mão. Até para a sua carreira mesmo, você teria disposição, como o Martin Lloyd Jones, de abrir mão da própria carreira para encontrar esse tesouro e para comprar esse campo e receber esse tesouro? Uma das paradas maneiras dessa parábola é o que é o tesouro, né? É difícil de explicar o que é o tesouro para quem nunca encontrou. Se você já encontrou esse tesouro, você sabe exatamente do que eu estou falando, assim. Quando eu tinha 15 anos, eu não tinha nada assim para trocar por esse campo, né? Então eu tinha uma vida bem sem graça mesmo, mas aí eu encontrei esse tesouro que me foi pregado pela boca de pessoas que me amavam. E quando eu ouvi falar desse evangelho de salvação e de perdão e de vida eterna e de tudo que eu não imaginava que existia e que me fez realmente perder todo o medo e receber uma paz que excede todo o entendimento e acreditar que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em mim, que eu sou templo do Espírito agora, e que a presença do Espírito Santo, a consolação dele está na minha vida todos os dias, e poder chamar a Jesus de mestre, e finalmente ter achado um mestre para a minha vida, além daqueles todos que eu lia nos livros e tal, eu achei aquele que era o meu verdadeiro mestre mesmo, e eu pude chamar Deus de Pai pela primeira vez, assim, sabendo o que significava chamar Deus de Pai, saber o que é ser filho de Deus, receber essa salvação que eu não merecia, essa graça tão maravilhosa. Cara, quando eu encontrei esse tesouro, eu tive certeza na minha vida que eu trocaria tudo, que eu abriria a mão de tudo, que eu daria tudo pelo reino dos céus, tudo por esse tesouro. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida. Cara, para pensar, se você não percebeu ainda o valor que esse tesouro tem um valor para agora, de uma vida tão maravilhosa que é uma vida do discipulado da pessoa de Jesus Cristo, em que eu tenho certeza que quando eu acordo na minha casa, Jesus está do meu lado, e Jesus está no meu trabalho comigo, e quando eu ando por essas estradas aí de noite, passo por caminhos perigosos, eu passo por um caminho que já colocaram uma arma na minha cabeça, por exemplo, e eu sei que Jesus está comigo, e ainda que aconteça alguma coisa comigo, eu sei que Jesus está comigo. Cara, isso é maravilhoso demais. Quando eu penso nisso tudo, eu tenho certeza que eu tenho que dar tudo para esse reino, e eu vou fazer isso tudo com alegria. Parece que a gente, cara, está carregando um fardo que não é aquele que a palavra de Deus diz que a gente deve carregar. E eu percebo na vida de vocês que são mais jovens, que, por exemplo, vocês têm compreendido que há muitos tesouros nessa nossa contemporaneidade, na nossa cultura, e que esses tesouros são maiores do que o tesouro encontrado e escondido num campo, que é o reino dos céus. Cara, e se você não está com disposição para deixar, poxa, de repente, de fazer aquilo que você momentaneamente deseja, mas que você mesmo sabe que aquilo vai te fazer mal, e que logo depois você fica totalmente deprimido quando faz, se você não tem disposição de abrir mão disso, com alegria, talvez o reino de Deus não tenha chegado para você dessa maneira. Jesus está nos esclarecendo, não há um fardo pesado para aqueles que abrem mão de tudo para o reino dos céus. Só pesa para aqueles que não têm ainda disposição para abrir mão de tudo para o reino dos céus. Entende? Esse tesouro que a gente encontra, cara, é um tesouro que a gente vive agora. E assim, esse tesouro a gente vive... Olha só, uma parada muito louca. Jesus fala isso para uns caras... Ele diz assim, é o tesouro escondido no campo, certo homem achou, tal, e ele com alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. O campo que esses homens compraram, o tesouro que eles encontraram,
levou esses caras que eles falaram, que ele falou assim pessoalmente para esses caras, levou esses caras a serem crucificados, por exemplo, a serem degolados, por exemplo, a serem mortos pela espada, a serem torturados, perseguidos, passaram fome, frio e risco de morte e tortura e foram apedrejados. Só que esses caras fizeram isso com alegria, porque eu tenho certeza que na verdade eles encontraram o tesouro. A gente tem tido muito pesar nisso. Poxa, vocês pregam para eu não ficar na festinha lá, mas eu queria tanto. Se isso está pesado para você, cara, essa parada não é o reino de Deus, não. Entendeu? Talvez você não tenha encontrado o tesouro ainda. Talvez você não tenha visto a dimensão desse tesouro. O que é maneiro desse tesouro é que ele é em tamanho infinito e em tempo eterno. E a Bíblia me garante que muito mais do que eu vivo agora, eu vou viver no céu em toda a sua plenitude. E cara, imagina a parada mais bonita que você já viu na sua vida. Eu já vi uma vez, por exemplo, o pôr do sol na Praia Grande e, é coisa linda demais, assim, é coisa linda demais. Alguém já foi a Arraial do Cabo, Praia Grande, o pôr do sol? Bonito demais. Eu já vi na minha vida, por exemplo, o nascimento do meu filho. Eu vi o meu filho saindo da barriga da minha esposa. Eu achei que eu não fosse aguentar essa visão, mas eu vi e aguentei, graças a Deus. E eu vi isso, eu vi uma criança nascendo e essa criança era o meu filho. Cara, é uma parada maravilhosa demais, entendeu? Eu vi assim, pessoas se convertendo ao longo dessa jornada, eu vi crianças se convertendo. É fantástico você ver uma criança se convertendo, uma criança declarando a fé em Jesus Cristo de verdade, convertida e quebrantada. Eu já vi isso na minha vida, assim. E eu já ouvi coisas muito bonitas. Eu já ouvi o Yellow Submarine, por exemplo, dos Beatles. Eu já ouvi os evangelhos, né, que são compostos por Sebastian Bach e que são bonitos demais. A cantata 147, Jesus, Alegria dos Homens, é coisa bonita demais. Eu já toquei essa música também, uma vez. Eu já ouvi essa música tocada por mim, o que não foi coisa muito agradável. Mas eu já ouvi, por exemplo, a torcida do Flamengo cantando no Maracanã. Agora, né, perdi metade do público. Cara, eu já ouvi muita coisa maneira. Eu já ouvi o coração do meu filho batendo. Eu já ouvi o coração do meu filho batendo. Eu ouvi a minha esposa dizendo sim no altar para mim. Meu coração já sentiu muita coisa muito louca. Eu já senti medo de avião. Eu já me envolvi num acidente de trânsito. Eu já vi pessoas morrendo também. Eu já senti medo, pânico e alegria extrema e riso de ficar rindo por mais de 15 minutos rindo. Vocês devem fazer isso todo dia. Eu fiz uma vez na minha vida. E a Bíblia diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cara, esse tesouro escondido no campo é um tesouro muito maior do que a gente imagina. É muito melhor, cara, do que você, ficar com o menino ou com a menina numa festa e entristecer o Espírito Santo de Deus. É muito maior do que você, para tirar onda com os outros, ficar falando palavrão e fazendo brincadeira que você sabe que entristece o Espírito Santo de Deus. É muito maior do que a sua carreira e a minha carreira. É muito maior do que tudo que a gente possa ter e encontrar na face da terra. É muito maior do que tudo. Quando a gente encontra esse tesouro, a gente faz essas trocas com alegria. Com alegria. É possível, às vezes, sentir dor e sentir alegria ao mesmo tempo. Pergunte isso para minha esposa que teve meu filho naquele dia. Sentiu dor e alegria. Cara, talvez não seja indolor, mas vai ser com alegria. Abra mão daquilo que não presta e viva, cara. Esse tesouro maravilhoso que a Bíblia te traduz aqui nessa parábola contada por Jesus. O sonho nosso, assim,
eu acho que da minha geração dos anos 80, tristeza, né? Dos anos 80, era assim, pô, de repente ter uma banda de rock, eu não toco nada, mas assim, eu toco mal violão. Mas assim, o sonho era ter uma banda de rock, fazer sucesso e tudo mais, ganhar dinheiro com isso. E teve um menino dessa geração de Brasília que conseguiu fazer isso. E o cara, poxa, teve uma banda que foi a banda de maior sucesso do Brasil na época, já com sucesso internacional. Tocou com Ramones, por exemplo, não sei se esse nome significa alguma coisa para você, mas assim, a banda era o melhor. Tinha a MTV, que na época era o máximo também que passava, e a gente via essa banda na MTV, ganhando todos os prêmios da MTV. Até que um dia, o vocalista dessa banda, cara, era como um homem, certo homem que, tendo encontrado esse tesouro, escondeu de novo, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Até que um dia, esse cara dessa banda, o vocalista da banda, o cara de maior sucesso do Brasil, assim, do rock and roll, esse cara encontrou esse tesouro, encontrou Jesus Cristo, e compreendeu a mensagem da cruz, e o sangue derramado, e a salvação, e a vida eterna, e toda essa maravilha que nos é oferecida, assim, pela graça de Deus, e ele simplesmente resolveu largar tudo, né? Possivelmente você já ouviu algumas músicas desse cara, a gente já tocou uma música dele aqui, né, que é o Rodolfo Abrantes. Cara, o reino de Deus é isso. Se você não está disposto a, com alegria, pegar tudo que você tem, vender e comprar esse campo, poxa, de repente você ainda não encontrou esse tesouro, cara. É dia, assim, de pedir pela misericórdia de Deus e pedir para que esse tesouro seja revelado, esse tesouro que é escondido e só pode ser encontrado por aqueles que são tocados pelo Espírito Santo de Deus. E se você, poxa, um dia encontrou esse tesouro e esqueceu, poxa, cara, está na hora de reencontrar, está na hora de voltar para esse caminho desse campo. O que é maneiro nessa parábola é que Jesus não enfatiza muito esse negócio do cara ter pegado tudo que ele tem e vendido para comprar o campo. Assim, quanto tempo você acha que demora para uma pessoa pegar tudo que tem, vender e comprar o campo? Muita coisa. Jesus disse isso em 20 segundos. É claro que o discipulado requer tempo. Como eu disse aqui certa vez, quem disse isso foi Russell Shedd, na verdade. Poxa, se Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo, a crucificação leva tempo, cara. É uma morte demorada. Mas o que a gente há de receber é muito maior do que tudo que nos é oferecido por qualquer profissão, por qualquer pessoa, por qualquer riqueza, por qualquer ideologia. É para esse tesouro que o reino de Deus, né, tem te chamado assim a vender tudo que você tem e comprar esse campo e viver essa vida. Não dá para ser pela metade não se compra esse campo, só se compra pelo valor inteiro, e você compra o campo e não o tesouro. Cara, é hora de viver esse discipulado, beleza? É hora de viver uma vida santa, e eu queria te convidar a viver essa vida a partir de hoje. A mim, esse tesouro às vezes me parece grande demais, às vezes ele fica ofuscado também na minha frente, às vezes vender tudo que eu tenho parece fácil, às vezes parece mais difícil, mas quando parecer difícil, conte com o Espírito Santo de Deus, entendeu? Quando parecer difícil, conte com esse auxílio que vem do alto. Não há nada que sirva como provação para a sua vida que você não vai conseguir suportar. Jesus, ele pede tudo para a gente na verdade. Na verdade, ele não pediu tudo só para o jovem rico. Ele pediu tudo para todos os discípulos. Num primeiro momento, Pedro não conseguiu dar tudo. Num primeiro momento, João não conseguiu dar tudo. Mas no final da vida eles deram, e ao longo da vida eles deram. Eu sei que você acha que está no começo da vida, a gente não sabe de nada da vida. A vida é dura, curta e incerta. É curta, meu irmão, e incerta. Então, assim, é hora de dar tudo. Está na hora de dar tudo. Esquecer o que ficou para trás, esquecer aquela velha vida e olhar para esse tesouro. Amém? Vamos orar, galera? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. A gente quer realmente enxergar esse tesouro, por mais que a nossa visão muitas vezes seja
obscurecida pelo nosso pecado e pela nossa maldade. Em nome de Jesus, Pai, que a gente realmente tenha o amor dos primeiros dias, Pai, e o temor dos últimos dias, Senhor. A gente quer ter um coração totalmente temeroso e amoroso em relação ao Senhor, à Tua voz, Pai. A gente não quer de modo nenhum entristecer o Seu Espírito Santo, Pai. A gente quer Te servir de todo o coração. A gente não é capaz de sozinho pegar tudo que a gente tem e vender e dar para o Teu reino, Senhor. No entanto, a gente sabe que se o Teu Espírito nos auxiliar, a gente pode fazer isso, e muito mais a gente pode fazer com alegria, Pai. O Senhor nos chamou para uma vida leve, Pai. O Senhor nos chamou para essa vida sem esse fardo pesado, Pai. Uma vida aliviada dentro do Teu reino, Senhor. Que esse tesouro resplandeça na nossa mente agora. Que a gente possa, enquanto nessa caminhada, Pai, ter algumas visões dessa vida eterna, Senhor. Que a gente possa viver o Teu Evangelho todo dia aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, não deixa a gente dar um passo para trás, Pai. Em nome de Jesus, não deixa a gente recuar, Senhor. Em nome de Jesus, completa a Tua obra na nossa vida. O Senhor é fiel, nós não somos, o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, Pai, completa essa obra, Pai. Aqueles que ainda não compreenderam o que é esse tesouro, Pai, que sejam tocados essa noite, só o Teu Espírito pode fazer isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aqueles que se perderam pelo caminho, que esqueceram que é esse tesouro, Pai. Que eles sejam tocados mais uma vez, ungidos pela segunda vez, assim como eu fui tocado 2 vezes, Senhor. Que eles sejam também, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.